Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Psicanálise em 3, 2, 1. Eu sou o Thiago Almeida, psicanalista clínico, e hoje eu vim conversar com vocês aqui um pouco sobre como o ambiente externo, ou seja, a nossa sociedade, ela age no desenvolvimento da nossa personalidade, no desenvolvimento do nosso eu, no fortalecimento ou enfraquecimento do nosso ego. Para contar essa história, eu vou usar um pouco da história da formação da sociedade americana, como ela foi formada e os tipos de personalidades que por ali habitaram em determinadas épocas. Então, em primeiro lugar, na sociedade colonial americana, nós tínhamos o homem tradicionalista. Essa era a pessoa que obtinha os melhores cargos, que tinha o maior prestígio nessa sociedade. Por definição, o homem tradicionalista, ele é aquele que abarcava os usos e costumes dos seus antepassados, bem como as suas convicções religiosas. Era aquele tipo de pessoa que abarcava e mantinha correndo e fluindo tudo aquilo que ele tinha recebido dos seus antepassados. E quando a gente fala dos homens tradicionalistas, a personalidade tradicionalista, nós podemos falar dos próprios Founding Fathers, os pais da fundação, né? Os pais fundadores dos Estados Unidos. Grande parte, a maioria deles, se encaixava nesse perfil de personalidade, que era a personalidade aceita e admirada naquela época da sociedade. No período seguinte, houve mudanças na sociedade. As pessoas começaram a se deslocar, principalmente rumo ao oeste. Esse deslocamento ele teve alguns motivos, né? Um deles é justamente a procura de novas terras, porque a população crescia e já não comportava mais na localidade, naquelas cidades fundadas pelos pais tradicionalistas, pela aquela personalidade tradicionalista. Então, as pessoas, por questões numéricas, já não cabiam mais ali. Era preciso rumar rumo ao oeste, né? Rumar rumo ao oeste é bom. Era preciso ir sentido oeste, sentido a novas terras, para procurar, para plantar e para construir uma nova vida. Um outro fator também, já é na escala religiosa, nós tínhamos naquela época cidades formadas principalmente por comunidades religiosas. Então, em uma determinada cidade, tinha uma abundância de uma determinada denominação. Ao surgirem novas denominações e não caberem juntas no mesmo local, essa denominação menor buscava terras em outros locais. Foi daí que surgiu também, né? Nos Estados Unidos existe essa tradição de cidades fundadas por entidades religiosas. Naquela época, o Estado ele não intermediava as interações entre igrejas cristãs diferenciadas. Era papel das próprias igrejas. E para que não houvesse conflito e para que se instalassem numa cidade feita a partir de suas crenças, a partir de seus valores, era comum as denominações rumarem também, em geral, rumo ao oeste, para novas terras, e assim fundarem novas sociedades, novas cidades. Acontece que nesse trâmite de imigração, de desbravamento, de conhecimento de locais novos, o perfil principal e dominante e admirado na sociedade também mudou. Passou a ser a personalidade mais aceita e com privilégios
a do self-made man, aquele homem desbravador, aquele homem que ia atrás de coisas novas, de novos horizontes, muitas vezes deixando para trás algumas coisas que eram tradicionais à sua cultura e fundando a sua própria cidade, a sua própria fazenda, a sua própria estrutura, né? Então, esse homem passa a ser a personalidade dominante, um homem que ia aonde ninguém mais queria, um homem já destacado por sua coragem de encarar coisas novas. Pois bem, quando chegamos ali nas décadas de 30 e 40 do século 20, o Estado ele começa a ganhar corpo. O Estado americano já deixa de ser aquele mínimo do possível e ele começa a entrar em setores da vida social das pessoas que antes eram dirigidos pelas próprias pessoas. Esse acontecimento dá início a um novo tipo de personalidade, que é a personalidade do homem organizacional. O homem organizacional, ele se caracteriza pelo aquele homem, aquela personalidade que se adequa a macro-organizações. Ele é amplamente maleável. Ele é como um cupim no cupinzeiro, como uma formiga no formigueiro, uma pecinha de engrenagem dentro de uma máquina maior. Esse novo homem organizacional, diferentemente do tradicionalista e do self-made man, ele é um homem muito voltado, muito focado e muito adaptado a cumprir ordens, a seguir leis, burocracias. E essa é uma das grandes características do homem organizacional: a obediência, a conformidade e a disposição em não contestar, em não querer o novo, em não querer tomar as rédeas da própria vida. Ele está muito bem cumprindo ordens. Esse homem organizacional, ele foi retratado no livro de William H. White. O livro se chama The Organization Man. Então ali ele retrata, né, inclusive também, como ficou característico aqui no nosso vídeo, da época colonial até os anos 40, 50, inclusive a década de 50, esse livro, 3 personalidades diferentes predominaram na sociedade americana. E claro, isso tem um efeito para outras sociedades. O avanço do Estado nas esferas cada vez mais pessoais produzem os mesmos efeitos que produziram lá nos Estados Unidos. E hoje a gente ainda tem um avanço nesse homem organizacional. Ele é mais adaptável e mais obediente ainda do que ele foi nos anos 40, 50. Isso a gente consegue comprovar até fisiologicamente o perfil dessas pessoas. Estudos revelaram, né, mostraram que o nível de testosterona dos dias atuais para os homens da década de 40, 50 caiu em 50%. Então, definitivamente, essa nova personalidade, ela, além da moldura, além de moldar as pessoas de uma forma muito mais subserviente, também expôs essas pessoas a transformações fisiológicas. Para vocês verem, né, para a gente poder ter uma noção do quão isso pode impactar na vida de cada um de nós. Nos dias atuais, a gente tem alguns fenômenos que eles indicam uma adaptação rápida a situações que não eram comuns. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu vejo muito comumente. Ao se chegar a algum local, as pessoas, né, ou quem está com a palavra, falar bem-vindos e bem-vindas. Isso até alguns anos atrás era absolutamente inexistente.
Nós temos a língua portuguesa que contempla o bem-vindos como agregando a todos que estiverem presentes ali, tanto do sexo masculino quanto feminino. Mas independente de estar certo ou não, cada um usa da forma que quiser, é a velocidade com que as pessoas se adaptaram a ordens, a regras, a leis vindas de cima. São diretrizes pensadas na esfera governamental. Não são palavras que surgiram espontaneamente na boca do povo, como foi de vossa mercê para você. Isso surgiu na camada do povo, na camada da sociedade, da população, e transformou essa palavra. O bem-vindos mais bem-vindas é uma coisa de ordem superior para baixo. E a quantidade de pessoas que se adaptaram tão rápidas a isso, muito provavelmente com medo de não agradar, de ser visto com olhos julgadores, as pessoas se adaptam rapidamente e não param para pensar muitas vezes se isso faz parte da língua portuguesa ou não, se para ela faz sentido ou não, né? Como eu falei, independente de como as pessoas usam, o que eu estou querendo que observe aqui é a velocidade com que elas adaptam, com que elas recebem e retransmitem ordens vindas de cima, ordens vindas de órgãos estatais, de faculdades, de outras áreas que não é realmente a sociedade. Toda essa modificação de personalidades que eu coloquei para vocês aqui como exemplo a americana, ela traz uma série de fatores esses de natureza psicológica. Esse homem organizacional, ele muito provavelmente vai se construir em cima de uma personalidade frágil. Ele vai ser construído em cima de um ego frágil. Esse ego frágil, muito provavelmente, vai trazer problemas psicológicos para essa pessoa. Essa falta de entendimento próprio, de julgamento próprio das situações que chegam até ela, elas transbordam depois em problemas, em angústias, em ansiedade. Isso faz com que essa pessoa venha a se sentir inadaptada à sociedade. Uma pessoa que não sabe o que é, mas ela não se sente bem. Ela não sabe mais o que é, mas ela sente que não pertence a esse local. Isso é uma característica da pessoa com uma personalidade frágil, uma pessoa que não construiu sua personalidade, que não tem a sua opinião própria, que não julga tudo a partir dos seus próprios valores, mas que sim aceita as recomendações e as ordens vindas de terceiros como se fossem verdades absolutas. É como numa casa onde os pais não dão autonomia de nenhuma forma para as crianças enquanto elas estão crescendo. A criança com 3 anos, o pai está fazendo tudo por ela. Quando deu 10 anos, também está fazendo tudo, absolutamente tudo. Com 15 anos, tudo. 18 anos, 25 anos. O que vai sobrar para essa criança que cresceu? Vai sobrar insegurança de não ter aprendido pelos próprios meios a pensar e a resolver os seus problemas. E é mais ou menos dessa forma que a interferência, que é os cuidados estatais nas mais variadas áreas hoje que nós temos na sociedade, influencia na personalidade, na formação da personalidade dos seus cidadãos. Muito embora tenhamos vários tipos de benefícios na área da saúde, educação, isso tudo é positivo, mas existe também um agravo, que é a formação da personalidade individual com esse paternalismo, com esse cuidado, muitas vezes precário, mas com essa adaptabilidade ao que vem de cima.
Então o objetivo desse vídeo, pessoal, foi conscientizar vocês que não só internamente pode brotar nossos problemas, nossas angústias, nossas ansiedades, nossos quereres, mas também o meio externo ele pode influenciar. Aqui a questão não foi julgar se determinado tipo de personalidade é a certa ou se é errada. O objetivo foi demonstrar para vocês como o mundo externo se impõe sobre nós e o que nós podemos fazer para que a nossa autoconfiança, o nosso ego fortalecido não seja abalado pelas estruturas externas. E, obviamente, uma das alternativas para a gente poder criar esse ego fortalecido, para a gente fortificar o nosso eu, é a terapia psicanalítica. É uma terapia que tem como método, como visão, além da redução dos sintomas, ela vai proporcionar o fortalecimento do ego através do conflito das suas próprias ideias, a análise de uma ideia em contraste com a outra, da onde surgiram suas ideias, por que você pensa desse jeito, você vai ser convidado a refletir o porquê que determinada ideia está na sua cabeça, da onde ela surgiu, e se você realmente acredita nela, se ela faz realmente sentido para você, ou é alguma coisa que veio de fora e você captou como sendo seu, mas que de repente não te pertence e pode estar ali, causando, causando um paradoxo no seu funcionamento, causando uma anormalidade, trazendo angústia, trazendo ansiedade, trazendo medos, trazendo dores. Isso tudo é investigado na psicanálise, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa um like aí, manda um comentário aqui pra gente aqui e siga o canal. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.